Olá, meus amados, mais uma vez, Uricelli, canal Sem Fermento. A paz de Arruxo a todos. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, tem deixado seu like. E no vídeo que eu postei ontem, que foi gravado no dia 24, que é falando em Arruxo eu levanto os pequenos, para reduzir a nada a sabedoria dos teólogos, sabe, sei lá. E eu recebi assim no meu WhatsApp 2 e ali no YouTube mesmo um comentário de um conhecido, porém ele se encontra ainda no sistema religioso e como se não pudesse piorar, está se desviando para o judaísmo. Está indo rumo ao judaísmo, para cumprir com muito mais ordenanças ainda. Então, ao invés de ele utilizar a Bíblia para refutar algo que eu falei, ele se sentiu ofendido por eu ter dito aquilo, porém eu não tenho o intuito de ofender a ninguém, somente de mostrar o que eles não mostram. E aí essa pessoa, ao invés de usar a Bíblia e fazer um vídeo a respeito do que eu falei e desmentir se for mentira o que eu tenho dito, não, ela veio e com um comentário, um ataque pessoal, e é meu amigo, veio com um ataque pessoal, dizendo muita prepotência da sua parte. Ele poderia ter dito assim, olha, lá na Bíblia, no livro tal, e ia expressar ali o que ele entende. Mas tudo bem, eu não me importo com esse ataque. Mas é o que nós podemos esperar quando vem de alguém que vive na religião. Mas isso só vem deles porque eles ainda não entenderam o verdadeiro evangelho. E esse vídeo vai ser mais um dos vídeos do qual serei novamente atacado pessoalmente, talvez até mesmo por ele e por outros mais. Mas desde já quero deixar claro para você que não é o meu intuito aqui ofender a pessoa de vocês, mas é de mostrar a vocês o que está revelado nas Escrituras. Porém, a religião da qual vocês frequentam não revela elas a vocês. Não revela a verdade que se encontra aqui ainda a vocês. Mas tudo bem. Se você não é inscrito, se inscreva, receba a notificação a cada vez que eu postar um vídeo. E hoje eu quero falar a respeito do Evangelho. O Evangelho que ainda se encontra aqui. Foi, assim, mexido por alguns, foi. Mas a história que se encontra aqui, ela é legítima, porém os personagens foram substituídos. O Salvador, ele havia designado 12 discípulos para anunciar a sua mensagem aos judeus. Porém, essa mensagem não era o Evangelho. Era em parte, mas o Evangelho eterno só foi revelado depois, mais à frente. Quando os discípulos foram designados aos perdidos da casa de Israel, eles estavam pregando as mesmas coisas que o Nazareno pregava, trazendo consciência para a necessidade de arrependimento, para que eles tivessem consciência de que não era mais necessário viver debaixo das tradições, dos costumes do qual eles viviam, daquelas práticas todinhas eles tinham que abrir mão e aceitar somente agora o sacrifício daquele que se ofereceu no madeiro por eles e também por aqueles que eram gentios naquela época e que hoje nós nascemos e somos alcançados por esse favor que foi feito lá atrás. Ele morreu por aqueles que lá estavam e também por nós que nascemos na presente data. E por os que nascerão ainda.
Ok? Até aí tudo bem, né? Então, quando eles depois que eles alcançaram essa consciência, eles não mais praticavam esses costumes, essas tradições, esses pactos, esses rituais, esses hábitos todos que eles tinham. Então agora eles viviam somente na dependência daqueles que haviam morrido por eles, sem mais ter que observar nenhuma das leis da qual foi dada por Moisés. Nenhuma das leis mais que foi dada por Moisés. E por que nós vemos então, após a morte do Salvador, algumas coisas ainda sendo praticada mesmo após o seu sacrifício? Porque nem todos aceitaram a mensagem dos apóstolos, como nem todos querem aceitar nossas mensagens. E olha que são gentios rejeitando mensagem de gentio. Da mesma forma, os judeus nem todos aceitaram a mensagem que os judeus pregavam para o arrependimento. Então, nós vemos essas práticas acontecendo mesmo após a morte do Salvador, porque ainda algo estava, mesmo que rachado, em pé, o templo. Só que ele havia profetizado que o templo seria destruído no ano 70. Tanto é que ele fala para os discípulos: orai para que a vossa fuga não se suceda no inverno nem no sábado. E aí no ano 70 o templo ruiu. Durante aquele período até o ano 70, o que os discípulos pregaram, muitos se converteram ao que os discípulos pregaram e viveram somente na confiança do sacrifício daquele que havia trazido a salvação para eles, e outros continuavam debaixo dos mesmos costumes, ok? Um deles era Paulo, até mesmo os apóstolos, mas tudo bem. E nesse mesmo período, após a morte do Salvador, lá para o ano 30 e pouco, o Salvador chama Paulo, na verdade Saulo, chama Shaul, que ia ao caminho de Damasco com o intuito de perseguir, matar, oprimir e humilhar a igreja do Cristo, Yahushua, ok? E nesse caminho, ele vai lá, pede carta a Gamaliel, e nesse caminho ele se depara com uma grande luz, e ele e os que com ele estavam caíram do cavalo. E aí ele somente ouve a voz, os demais viram a luz, mas somente ele ouve a voz daquele que havia lhe designado antes da fundação do século para ser o apóstolo dos gentios. Muitas das coisas que eu e você precisamos ter a compreensão é de que o Salvador determinou para o seu propósito aqueles que, mesmo estando no erro, ele predestinou para a salvação, ele predestinou para cumprimento do seu propósito. Propósito meu? Não, propósito dele. Isso eu e você temos que ter em consciência, e nós temos que ter essa coisa bem esclarecida para que não sejamos enganados no lugar em que vamos. Então, ele recebe ali a ordem de ir, tanto é que o Salvador fala: você vai ver o que é sofrer pelo meu evangelho. Ou seja, o que o Salvador está oferecendo a Paulo, o evangelho, e o que ele queria que Paulo fizesse, que Paulo suportasse o sofrimento por conta do evangelho que ele havia de pregar entre os gentios e também entre os judeus. O evangelho que Paulo tinha que pregar era somente para gentios? Não, o evangelho que Paulo tinha que pregar é o evangelho que vai fazer a diferença na vida de todos os que habitam na face da terra, tanto gentio, grego e judeu. Tanto é que Paulo fala, que a gente vai chegar lá. Então, dito isto, vamos olhar nossas Bíblias
em 1 Coríntios capítulo 4, versículo de 14 a 16. Enquanto isso, você abre sua Bíblia. E eu estou aos poucos, através do livro de Paulo, mudando a minha concepção, mudando a concepção, o meu entendimento com relação a algumas coisas que eu falei em vídeos anteriores, por conta das verdades que eu tenho encontrado nesse livro e tenho visto que é infalíveis, mesmo estando dentro da Bíblia. Por quê? Porque essa é uma parte que nos cabe. Mas tudo bem. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 a 16. Cadê meu óculos? (4, 14 a 16). Não vos escrevo... Aqui Paulo tem uma epígrafe aqui, né, que eu acho desnecessário, mas vamos ver. Paulo admoesta como pai, ok? Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores, ou seja, preceptores é como se fosse aios, é como se fosse cuidadores, babás, que têm a responsabilidade de levar os filhos de seus senhores até uma creche, até uma escola, e indo e vindo, ainda que tivesse diversos deles na casa de seu pai para atender o seu pai com relação a essa atividade de cuidar de você, ainda assim não teria muitos pais. Aí ele diz assim: porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Ou seja, Paulo está chamando eles de filho, porque Paulo gerou eles através do quê? Paulo gerou ele através do Evangelho, em Yahushua, em Cristo. Paulo gerou eles através do Evangelho. E hoje, as pessoas, o que é necessário para que seja formado Cristo em uma pessoa? O Evangelho. Mas eu digo para você, o Evangelho, o significado dele é uma coisa boa. O significado da palavra Evangelho quer dizer boas novas, que vem de Evangelion, do grego Evangelion. Mas, na verdade, é uma promessa que foi... O Evangelho foi colocado no lugar da palavra promessa? Foi, ok? Mas o significado da palavra Evangelho é boas novas, ok? Só que quando você vai aquele local em que você determina como igreja, tirando aquele que habita em você e transferindo ele para lá, porque a igreja somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja, e ele habita em mim e ele habita em você. Mas quando você transfere o nome que é igreja, que é você, para aquele local em que você se encontra, você está dizendo para ele que você não é o lugar em que ele deve habitar, mas ele deve habitar lá no lugar do qual ele diz que ele não habita. Você quer colocar ele no lugar em que ele diz que não está e que ele não habita. Mas tudo bem, ele habita em mim e em você. E aí, quando você entra lá para ouvir o Evangelho, o que vocês ouvem? Se você não der o dízimo, o devorador vai na sua casa na quarta-feira. Se você não der o dízimo, o devorador vai na sua casa na quinta-feira. Se você não der o dízimo, o devorador vai na tua casa no domingo. Se você não der o dízimo, o devorador vai na tua casa no sábado. E se você não der o dízimo, o devorador vai na tua casa na terça-feira. Ou seja, os dias do qual eu mencionei aqui são os dias do qual algumas denominações realizam seus cultos. Na terça-feira, na quarta-feira, no sábado e no domingo. Nesses dias tem denominação que abre e tem denominação que não abre. Então, por isso eu falei os dias.
E aí você, sendo um bom entendedor, você sabe qual funciona na terça e quinta, qual funciona na quarta e domingo, e qual funciona na quarta e no sábado. E qual funciona todos os dias. Ok? Então, quando vocês ouvem lá, se você não se consagrar, o Salvador, o Criador vai pesar a mão sobre você. Se você não, sempre vai ter uma condição que você tem que observar, sempre vai depender de uma condição sua para que você possa merecer a aprovação do Salvador. Ok? E, por exemplo, você pode falar assim, mas Abraão, ele ofereceu o sacrifício. Ok, Abraão ofereceu o sacrifício, mas ele não consumou. E aí você tem que oferecer o sacrifício. Por exemplo, Abraão foi, subiu o monte, preparou tudinho, botou o menino. Na hora que ele ia matar o menino, na hora que ele ia imolar o filho, o Salvador bradou do céu e disse, não levante a mão, não mate o menino. E ainda assim o Salvador proveu. Mas quando é a sua hora de oferecer o seu sacrifício, porque o Salvador só... Depois que o Criador viu a fé de Abraão, ele falou, não, Abraão, não. E além de ele ter detido a ação de Abraão, ele ainda proveu o cordeiro para ali ser sacrificado. Mas quando é na sua vez de sacrificar, o líder religioso, ele não quer só ver a sua fé, ele quer que você deixe seu sacrifício lá e volte saqueado. E a sua oferta fica lá, e a sua vida não muda. Abraão não deu. Abraão recebeu só pelo fato de ter demonstrado a fé. Por que que quando você vai dar o dízimo, você não vai lá e mostra para o teu pastor que você tem a fé, mas você não vai deixar lá? E ele tem que prover para você o sacrifício do qual você vai deixar. Isso vocês não compreendem, né? Mas tudo bem. Não é um ataque pessoal. Eu só estou fazendo com que vocês tenham a sua mente ativada. Só estou fazendo com que vocês recebam a iluminação das Escrituras. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu li tudo aqui, concluí a leitura. Tá. Muitos, pois, pelo Evangelho vos gerei em Cristo Yahushua. Admoesto-vos, portanto, a que sejam meus imitadores. Você não vai ver em nenhum outro lugar das Escrituras para que nós venhamos a imitar Pedro, Mateus, João, Tiago, Bartolomeu, Matias, Tomé, Filipe, André, o Judas, não o Iscariote, e se eu não me engano Tobias. Eu não sei se já falei Tobias, mas se falei, não estou lembrado o nome do outro. Salomé, se eu não me engano é Salomé. E nem Maria Madalena. Você não vai ouvir em nenhum outro lugar. Você não vai ler isso em nenhuma outra parte das Escrituras do qual você é convidado a imitá-los. O que eles viveram foi exemplo, serve de exemplo, serve. Mas nenhuma outra parte da Escritura vai te convidar a imitar a eles. Mas aqui o Evangelho dado a Paulo, que é revelado pelo Espírito daquele que o chama, que chamou a Paulo, chamou a mim, chamou a você, vai nos dizer que nós devemos ser imitadores de Paulo. Mas por que nós temos que ser imitadores de Paulo? Porque Paulo recebeu a revelação no terceiro céu de um evangelho que seria pregado entre todas as nações. Porque não existe dois evangelhos. Uma coisa os judeus tinham que fazer, trazer o conserto para aqueles que se encontravam lá atrás. Hoje só nos resta o verdadeiro evangelho, que é anunciado por Paulo, tanto para judeu quanto para grego. E os judeus, até o dia de hoje, eles não aceitam Paulo. Eles não aceitam Paulo. Porque aqui não há espaço para nenhum ritual, nenhum costume. Paulo não abre brecha para vassoura, fronha, lenço, fita, sombra.
Paulo não abre espaço para que o homem tenha um pouco de glória nesse ministério. Paulo não abre espaço para essas práticas do paganismo. Paulo, até quando ele arrecadou dinheiro, foi no propósito de trazer amparo para aqueles que lá encontravam-se em necessidade extrema. Paulo veio, trouxe recurso, mas com que propósito? Vê se Paulo enriqueceu. Você não vai ver, mas tudo bem. Vamos ler agora mais uma parte da Bíblia. Gálatas 4. Que tal? 19 e 20. Gálatas 4, 19 e 20. Amados, eu não sei fazer exegese. O que eu leio e entendo, eu entrego. E espero que isso fortaleça os seus corações, fortaleça a sua vida com o Criador. E que vocês possam dar espaço para que a luz dessas palavras ilumine os seus corações e sua mente e os seus olhos. Porque isso aqui só entende com os olhos iluminados. Por que eu digo os olhos iluminados? Porque aquele que se une com ele é um só espírito com ele. E ele é luz. E nós também somos luz. Então, uma coisa que o sistema religioso ainda não entendeu é que o maior desafio hoje é formar Cristo em alguém. Mas Cristo só é formado em alguém quando se prega o Evangelho. Quando eles dizem pregar o Evangelho, eles falam assim: abre sua Bíblia em 1 Reis, abre sua Bíblia em Isaías, abre sua Bíblia em Jeremias, abre sua Bíblia em Malaquias. E quando eles vêm para o Novo Testamento, eles pegam um versículo e aí depois vai para o Antigo Testamento e aí eles comentam algo que eles vivenciaram e baseiam-se o que eles viveram nas Escrituras. Não é assim que se estuda o Evangelho. O Evangelho ele é confirmado com muitas passagens, porque ele não se contradiz. Você vai ver Paulo não se contradiz. Os Evangelhos se contradizem. Uma hora é 2 anjos, uma hora é um anjo só, uma hora o anjo está sentado, uma hora o anjo está em pé, ali no túmulo do Salvador. Então, Paulo está dizendo o seguinte: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Ou seja, se Paulo estava perplexo naquela época, e hoje, se Paulo tivesse a oportunidade de vir nos dias de hoje e visitasse essas religiões que se dizem ser a igreja, Paulo não ficaria somente perplexo, ele teria um ataque do coração. Porque Paulo ia ver copo d'água, fita, talismãs, vassoura, fronha, óleo ungido, tudo coisa que era observado. O óleo ungido era na lei, tá? As outras coisas não. As outras coisas é da modernidade da religião. Então Paulo ele teria um ataque, porque ele iria ver que estão fazendo aquilo que ele não ensinou. Da mesma forma que Paulo está falando aqui: meus filhos, por quem de novo sinto dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo havia os ensinado. E quando Paulo teve notícia, percebeu que eles estavam fazendo coisas da qual ele não ensinou. E hoje a religião está cheia de ordenança da qual Paulo não ensinou. É campanha, é consagração, é monte. Não é que consagração seja ruim, não. Mas na verdade a consagração da religião ela é uma coisa terrível. Você só se consagra como? Como que você se consagra? Ah, no monte. Tudo bem, se você acha que é assim, nós vamos ver.
Nós somos consagrados em uma outra realidade, é aqui dentro. É aqui dentro, a mudança vem lá de dentro. Então, o que Paulo viria hoje é que as religiões, que as igrejas da religião ensinam ao povo algo que ele não ensinou. Ou seja, colocando jugo e escravizando o povo que não tem conhecimento do que diz o Evangelho. O Evangelho da benevolência, o Evangelho da graça. Porque no Evangelho da graça não há ordenança de lei, não há imposição de algo que eu tenha que fazer. No Evangelho da graça eu sou livre. No Evangelho da graça eu estou isento de qualquer responsabilidade. Claro que eu tenho que viver uma vida que condiga, porque Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Você não viu o Salvador? O Salvador, se andasse nos dias de hoje, talvez nós pensássemos que ele fosse um hippie, porque ele vivia, era um andarilho. O seu púlpito era as estradas. O seu púlpito era as estradas. O seu templo era onde houvesse alguém necessitado. E ele demonstrou, através das suas atitudes, através do seu amor, ele curou muitos corações. Mas tudo bem, não quero sair daqui do entendimento aqui não. Paulo, aí ele está falando, né? Aí o 20 ele diz assim: pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom por vós, e falar-vos em outro tom por quem vejo perplexo a vosso respeito. Paulo ficaria envergonhado com o que ele veria no dia de hoje. E o que a religião tem feito? Como que eu posso gerar Cristo na vida de alguém? É pregando o Evangelho. E o que a religião tem feito? Você se converte a uma das denominações que hoje é presente, aí vai depender da qual você entra. Brinco, tira. Maquiagem, tira. Calça jeans, tira. Cabelo comprido, solto, coque. Cabelo comprido, não pode cortar. Cabelo curto, deixa crescer porque não pode cortar. Depilação, nem pensar. E de que adianta tudo isso? Às vezes a mulher está com a saia até o pé, mas a sua vontade era, talvez o seu desejo fosse de estar com uma bermuda, um short. Isso é mudança exterior. Então, uma pessoa que foi de fato regenerada pelo poder do Evangelho, ela não se prende à aparência exterior, mas o que a religião apresenta para as pessoas é alguém que foi transformado exteriormente. E a mudança exterior não forma Cristo na vida de ninguém. Pelo contrário, forma religiosidade. Porque para formar Cristo tem que se pregar o Evangelho de Paulo. E como Paulo não é pregado, logo Cristo não é formado na vida dos que se encontram dentro do templo religioso. Como eles não pregam Paulo, jamais Cristo será formado. Jamais eles serão imitadores de Paulo, do qual nós fomos convidados a imitar. O Paulo abriu a boca, mas se isso aqui é um livro inspirado pelo poder do Altíssimo, pelo Espírito do Altíssimo, então se eu não sou imitador de Paulo, não, tem que imitar Cristo. Eu só tenho o exemplo do Cristo que viveu sob a lei. E se eu for imitar o exemplo dele, eu vou ter que ir para o judaísmo, cumprir com todas as ordenanças. Porém, ele tinha algo a revelar muito após aqueles dias, mas nós vamos chegar lá, ok? Paulo jamais será imitado pelos crentes, porque isso não é ensinado lá dentro. Então os crentes são levados a imitar aquele que andou debaixo da lei, e fazendo com todos os seus costumes e tradições. Paulo não foi chamado para nos apresentar os costumes e as tradições da lei.
Paulo veio para nos apresentar o evangelho que traz uma mudança interior e não aparência exterior. E a religião está cheio de aparência exterior, querendo convencer as pessoas de que ali eles são alguém que representa o Criador. E eles não são. Me perdoem. Vocês de fato me perdoem. Não é com maldade. Não é com maldade. Então abra sua Bíblia lá em Romanos 2, 28. Nós vamos ler o 28 e o 29. Porque se você acha que a mudança que você sofreu no templo em que você se encontra trouxe a espiritualidade do Cristo ressurreto para a sua vida, nós veremos aqui. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circunciso, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, circunciso a que é do coração. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Yahweh. Ou seja, não adianta vocês terem uma mudança exterior porque vocês entraram numa denominação e aquela denominação tem uma doutrina da qual ela vai arrancar aqueles caprichos que você cultiva. Unha pintada, lixadinha, perna depilada. Esses cuidados que você tem consigo quando você entra em determinada religião. Eu tinha uma amiga que ela hoje faleceu. E ela era da minha idade, 45 anos. E ela faleceu nova. Porém, ela congregou juntamente comigo na Igreja Batista no início do meu cativeiro. Vou dizer assim. No início, quando eu fui levado ao cativeiro, eu comecei por lá. E quando eu cheguei lá, eu já recebi um dedo na cara. Não pode ter relação sexual antes do casamento, ok? Já recebi logo essa intimação. Tudo bem. E aí, essa minha amiga, ela era vaidosa. E aí ela ali mantinha o seu zelo. De repente, ela mudou de uma denominação para outra. E nessa outra denominação, ela era uma mulher bonita, mas nessa denominação ela passou a ser, ela ficou feia. Coque, a idade dela de 45 anos, hoje, se ela tivesse viva, ela aparentava ter 60. Aparentava ter 60, mas tudo bem. Então, não é através da mudança gerada pela cultura doutrinal de uma denominação, mas é de algo que vem do Espírito do Criador para o meu espírito e flui de dentro. É essa mudança. Quando eu olho para uma pessoa dessa da qual eu descrevi, eu não vejo o evangelho na vida dela. Você pode olhar para mim e falar também, não vejo evangelho na sua vida. Tudo bem. Só que quando eu olho para uma pessoa dessa, eu não vejo evangelho. Por quê? Aí você pergunta, tá indo aonde? Estou indo para o monte. Tá indo aonde? Estou indo para a consagração. Tá indo aonde? Ah, vai ter campanha lá na igreja. E tá indo para hoje é o culto da libertação. Tá indo para onde? Hoje é a libertação de maldição. Hoje é quebra de maldição. E aí é garrafinha d'água, é fitinha, é talismãs, é patuais de todas as espécies, é vassoura, é fronha. Quando eu olho para uma pessoa que tem esse tipo de atitude, eu não vejo o evangelho que transformou a vida dela. Mas o que eu vejo, religiosidade, colocando a sua fé naquilo que o homem diz, mas não no que diz a palavra. Não o que diz a palavra. Olha o que o Romano está dizendo.
Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito. No espírito. Aí ele vai dizer aqui: não segundo a letra, não segundo o conhecimento de alguns, e cujo louvor não procede. Aí ele diz assim: e cujo louvor não procede dos homens, mas de Yahweh. Ou seja, a verdadeira mudança não vem através daquilo que você aprendeu na religião, mas vem pelo poder do Evangelho. Vamos olhar mais um texto? Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Talvez o meu amigo hoje ele fala assim: você está muito prepotente. Tô nem aí, cara. Tô nem aí pro que você vai comentar a meu respeito. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Ou seja, aqui Paulo está falando com os hebreus. Ok? Na verdade, ninguém sabe direito quem foi ninguém sabe quem é o autor da carta aos hebreus. Mas aqui Paulo está levando o mérito, ok? Então assim, Paulo está falando aos hebreus que era contemporâneo à sua época, ok? Aos que se arrependeram, aos que viveram diante da fé, mediante a fé que foi lhes confirmada pela palavra daqueles que falaram a respeito do Salvador, né? Porque o Salvador tinha designado os 12. Então Paulo aqui está falando aqueles que se converteram à palavra dos judeus. Olha o que Paulo vai dizer: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Depois de que dia? Depois da morte do Salvador, depois que ele tivesse consumado a sua obra no madeiro. Aí ele diz: depois daqueles dias, diz o apóstolo, diz o pastor, diz o presbítero, diz o bispo pode, né? Diz o papa, não, diz o Senhor: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei seu Criador, seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando você entra na religião, os religiosos, eles abrem a Bíblia, leem a palavra, mas não adianta abrir a Bíblia se você não abrir sua mente. Por que eu estou dizendo isso? Não adianta você abrir a Bíblia, ler a Bíblia, se você não abrir a sua mente. Sabe por quê? Porque ele fez uma nova aliança com a casa de Israel, que vivia naquela prática, e essa mesma aliança ele fez conosco. Não adianta você abrir a Bíblia se você não abrir a sua mente, porque eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, e na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, e no seu coração, na sua mente, imprimirei as minhas leis, e sobre o seu coração as inscreverei. Então, assim, se você abrir a Bíblia e não abrir a mente, você não vai entender. Você tem que abrir a mente, porque é na sua mente que está impressa a lei do Criador. O Evangelho, ele foi implantado na sua mente. E o que você lê aqui vai ter que concordar com o que foi imprimido aqui. E enquanto você não abrir a sua mente, você vai só ler, você só vai ver. Para que vendo veja e não entenda, para que ouvindo ouça e também não entenda. Para que vendo veja e não para que vendo não veja, e para que ouvindo não entenda. Então, enquanto você não abrir a sua mente, você não vai entender. Você vai ver sem enxergar, e você vai ouvir sem entender.
Aí olha o que diz o 11: e não ensinarás, olha só, e não ensinarás jamais, jamais quer dizer quando? Nunca. E não ensinarás jamais quer dizer nunca. E não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. O 12: pois para com a sua iniquidade usarei de misericórdia, e dos seus pecados não mais me lembrarei. Então Paulo aqui está se referindo aos hebreus que estavam debaixo da lei, e quem estava debaixo da lei tinha transgredido ela, e quem tinha transgredido a lei estava em pecado. O Criador está dizendo aqui: olha, não me lembrarei mais. Pois agora com a sua iniquidade usarei de misericórdia, e dos seus pecados não. E dos seus pecados jamais quer dizer quando. Como eu já mencionei em cima, jamais quer dizer nunca. Jamais me lembrarei. Então, o Criador, aí você quica para lá, quica para cá. Não, quer dizer que eu não tenho pecado. Quer dizer que meus pecados foram perdoados. Foram perdoados. Mas aí a religião, não aceito. Mas por que não aceita? Porque não foi incutido na mente de vocês o Evangelho. O que foi colocado na mente de vocês é o medrogélio. É o medrogélio. É a ameaça que se você se encontra na situação, que se você se encontrar na situação em débito com qualquer das ordenanças que ali dentro é dada a você para cumprir, você está diante do juiz que a todo tempo deseja te açoitar. Mas ele está me dizendo que dos meus pecados ele nunca mais se lembrará. Você pode quicar. Quica, meu amigo, quica, meu amigo. E aceite o que está escrito, que vai doer muito menos. E aí você pode olhar para mim e dizer: que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tu deu agora? Porque eu na vida de vocês tenho me tornado uma pedra. Não falo isso com soberba nem com arrogância, mas falo isso porque eu fui chamado exatamente para esse propósito. E vocês podem até ridicularizar, eu não estou nem aí, porque ridicularizado eu já fui e continuarei sendo, mas está valendo em prol da vocação daquele que me chamou das trevas para as suas maravilhosas luzes. E aí você vê, é culto de libertação, é culto de de quebra de maldição, é culto do congresso empresarial, é culto, ou seja, é um descumprimento, é uma contrariedade com relação ao que diz aquele que vos chama. Então ele está dizendo assim: dos seus pecados jamais, nunca me lembrarei. Tudo bem que ele se refere àqueles lá atrás, mas isso se enquadra na minha e na sua vida, ou não? Se não se enquadra na sua vida, o que você faz? O que você tem buscado? Se você quer continuar vivendo com medo do que a religião impõe a vocês, dizendo que vocês são pecadores, de que vocês estão diante daquele que deseja castigar vocês a todo momento, quando ele mesmo está dizendo: dos seus pecados jamais me lembrarei. Se você está nele, você é uma nova criatura, e aquele que está nele é um só espírito com ele. Até quando vocês vão viver com medo de ameaça de homens? Tomem uma posição, diga para o Criador: eu estou aqui, hoje eu reconheço que tu habita em mim e me faça andar segundo a tua vontade, não segundo a doutrina de homem. Libertem-se, meus amigos. Eu amo vocês aqui do coração, mas eu não posso aceitar a condição em que vocês se encontram, debaixo do jugo. E já que eu tenho um entendimento para lhe mostrar, eu espero que vocês sejam humildes e aceite. Não é porque eu venho de um lugar humilde, porque eles quiseram menosprezar o conhecimento do Salvador só pelo fato de ele ser o filho do carpinteiro.
Mas aí o Criador contraria todos eles e chama Paulo lá de dentro do Sinédrio, e agora Paulo. Mas vamos ver mais textos. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, 1 e 2. 2 Coríntios. Que diz assim, 2 Coríntios 3, 1 e 2. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos. Paulo está fazendo uma pergunta, eu vou ler de novo. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns de carta, de recomendação para vós ou de vós? Ou seja, quem aí nunca viu assim, quem aí nunca presenciou, ou vivenciou, ou teve que passar por isso, de ter que ir para uma determinada, de sair do lugar em que se encontra e depender de uma carta do pastor do qual você tinha por líder, para que através dessa carta você seja bem aceito no lugar para onde você está indo. Quem aqui nunca vivenciou isso? Ou eu mesmo, nessa última denominação da qual eu fiz parte, se requer carta de recomendação para aqueles que ali vão e para aqueles que dali vão, para os que vêm e para os que vão. Eles requerem carta. Vamos ver o que Paulo está dizendo aqui? De novo, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outro ou de vós? Ok? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, no evangelho do qual eu vivo, não existe uma recomendação minha escrita para que outra pessoa possa se apresentar aí da mesma forma dela para comigo. Mas no evangelho que a religião prega, requer-se que o fulano era daqui, como é que ele se comportava aí? Ele era fiel no dízimo? Ele era obediente? Quando você mandava ele lavar o banheiro, ele lavava? Quando você determinava as coisas que era para ele fazer, ele fazia? Ou ele era meio arredio? Ou ele era meio arisco? Ou ele era meio rebelde? Vai depender de como você se comportou aqui para que aquele outro lá te aceite. Mas Paulo está contrariando o que a religião tem ensinado. Logo você vê que o que você vive aí dentro não é evangelho, é medrogélio, é cativeiro. Aí vamos ver o que Paulo está dizendo. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Aí 3. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Criador, pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E aí você vê pessoas seguindo leis que foi dada em pedra. E hoje aqueles que receberam o Evangelho no seu interior, no seu espírito, eles são uma representatividade do Cristo como carta enviada. Não em letras de pedra, não em letras escritas em pedra, mas escrita onde? Na mente e no coração, como nós havíamos lido lá em Hebreus.
Então logo fica escancarado que o que eles vivem dentro da religião, eu não consigo ler na vida deles eu não consigo fazer na vida deles uma leitura que condiga que eles representam aquele que vos chamou. Eles se salvarão porque a misericórdia do Salvador, a misericórdia do Pai e do Filho não tem fim. E como eu havia dito, o predestinado não se perde e não se perderá, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é o que sustenta as Escrituras. Então, e eles aí com medo, eles vivem amedrontados de se verem numa outra condição e o Salvador vir. Mas vamos ver outro versículo. Eu já falei, né? Não adianta abrir a Bíblia, tem que abrir a mente. Romanos 1, 16 e 17. Já estamos chegando ao fim. Romanos 1, 16 a 17. E aí, as pessoas assim, você enlouqueceu de vez. A mudança para mim não vem de algo que a religião te dá. Ela vem de algo que é invisível e opera no meu espírito, mas que tem um poder imenso. Romanos 1, 16 e 17. Diz assim: pois não me envergonho. Não adianta, você pode me chamar de ridículo, do que vocês quiserem. Podem me denominar do que vocês quiserem, herege, satangôs, diabo, satanás, não importa. Eu sei que todas essas coisas são título de algo que eles criaram para amedrontar. A palavra Satanás no hebraico nada mais é do que o opositor. A palavra diabo, que vem do diablos grego, acusador, que é a mesma coisa que opositor. Então não importa o nome que vocês queiram denominar-me, não estou nem aí. Desde que não ofendam a minha mãe, que hoje descansa na presença do Criador. Diz assim, aqui tem a epígrafe, vou ler a epígrafe, mas eu não faço questão disso. O assunto da epístola: a justiça pela fé em Jesus Cristo e Yahushua ungido. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Yahu para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Yahu se revela no monte, se revela no templo, se revela na consagração das quais eu fiz, se revela na fidelidade aos dízimos, se revela no batismo nas águas, se revela nas ordenanças que cumpro. Não. Visto que a justiça de Yahu se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu vou usar de novo o exemplo aqui de Abraão. Era para mim ter deixado para agora, mas eu acabei usando lá. E se você ouviu lá ou não ouviu lá, tem a oportunidade de ouvir aqui de novo. Abraão foi chamado pelo Criador para lhe ser provado na sua fé. E aí o Criador pede a ele o seu maior bem, o seu filho. E Abraão, em obediência, prepara tudo, sai ele e seu filho, levando o material que precisava, e os seus 2 empregados o acompanharam. E perto, Abraão diz para os seus empregados aguardarem embaixo, enquanto ele e o menino subiriam ao monte para lhe oferecer sacrifício e retornariam. Chegando lá em cima, Abraão prepara o altar, prepara a lenha, amarra Isaque, coloca sobre o altar, levanta o tutelo, e quando vai executar o
a ordenança que havia sido dada a ele, o Criador brada dos céus, dizendo: Abraão, não imoles o menino, não faça tal coisa. E Abraão, ele foi impedido pelo Criador de cometer tal atrocidade. E o Criador reconheceu que Abraão teve fé, e por meio disso, e por conta disso, ele proveu para Abraão o que havia agora de ser sacrificado para o Criador ali no altar. E aí você chega no templo religioso, eles dizem que Abraão sacrificou. Abraão não sacrificou. O que Abraão sacrificou foi provido pelo Criador. Aquilo que Abraão sacrificaria, ele não sacrificou, mas o próprio Criador, é o Jireh que provê. Proveu para ele o sacrifício pelo qual ali ele pôde adorar ao Criador. Então, Abraão, ele simplesmente demonstrou fé e voltou com aquilo que ele sacrificaria. E quando você chega no templo, eles dizem que Abraão sacrificou, e beleza. E aí, agora vamos fazer o sacrifício como Abraão fez. E aí você vai lá com o seu sacrifício na mão. Por que você não faz um teste? Leve o seu sacrifício, chegue até o altar, demonstre para eles a fé, mas não deixe o seu sacrifício, porque ali o que valeu foi a fé que Abraão apresentou. A fé que Abraão demonstrou foi o que valeu, porque ele não sacrificou o que lhe havia sido pedido. E hoje vocês são pedidos para deixar o seu sacrifício no altar. Tudo bem, vá com o seu sacrifício até o altar. Demonstre a fé de que você tem de deixar o sacrifício lá, mas não deixe, volte com ele. E você vai ver quem é o que te pede sacrifício. Faça como Abraão, demonstre a fé e volte com o seu sacrifício. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá pertinho em Gálatas, Atos 17, 10, 11, 12. Vai falar sobre aquele povo bereano, né? 10, 11, 12. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois, recebendo a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Ou seja, eles não eram mais nobres por conta financeira, por questões financeiras. Eles eram mais nobres pelo fato de eles examinarem as Escrituras todos os dias para ver se o que falavam ali eram de fato assim, para que eles pudessem crer. E eles, após terem examinado e vendo que de fato era como eles pesquisavam, creram muitas mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Eles eram mais nobres só porque eles buscavam além do que o pregador diz. Você entra nesses lugares, o pregador prega e você não pesquisa, para confirmar se o que ele diz procede do Evangelho. Porque se não procede do Evangelho, descarte. Mas do Evangelho anunciado por Paulo, não de outro, porque só existe um. Quando você lê Mateus, você está lendo um livro histórico. Quando você lê Apocalipse, você está lendo um livro histórico. Quando você lê Tiago, Pedro, Judas, quando você lê esses que foram inseridos no Novo Testamento, até mesmo Atos, faz parte do livro histórico. O Novo Testamento é Romanos a Hebreus.
O Evangelho se encontra de Romanos a Hebreus. 1 Coríntios 2,9. Aqui é aquela passagem que todo mundo conhece. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eita, passei direto. Segunda Coríntios 2:9. Diz assim. Aí também é demais, estou no 1 agora, é 2:9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Yahweh tem preparado para aqueles que o amam. Mas Yahweh nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Yahweh. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito em que nele habita? Assim também as coisas de Yahweh. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Yahweh. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Yahweh, para que conheçamos o que por Yahweh nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não pela palavra de ensinamento, pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferido coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Yahweh, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possam instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ok? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é o que o Paulo diz para todos aqueles que receberam o Evangelho e que foram transformados por esse Evangelho e que não anda segundo nem debaixo das doutrinas do rudimento da lei ou das modernidade religiosa. Para fecharmos, vamos lá para Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 4. E aí a gente vai fechar aqui com esse versículo. Colossenses Vocês me desculpem, mas eu não faço exegese. Capítulo 3, de 1 a 4. Bom, isso aqui é para você que se diz ter Cristo em sua vida. E para mim. Porque para nós que temos Yahushua. Porque se foste ressuscitado juntamente com Yahushua, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Yahweh. Se nós que fomos ressuscitados com Ele, devemos buscar as coisas lá do alto, de onde Ele se encontra assentado com seu Pai. Ok? E aí, o versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. O que você vê as religiões ensinando as pessoas é que é o que? É o contrário. As pessoas hoje têm voltado, as suas mentes têm sido voltadas para as coisas terrenas, para as coisas, para as suas conquistas materiais. As pessoas têm se voltado para as conquistas materiais. É a melhor condição financeira, é a melhor faculdade, é o melhor estudo, é o melhor carro, é a melhor casa, a melhor roupa. As pessoas têm buscado isso e têm sido incentivadas por aqueles que se dizem ser representante do Cristo a quem vocês dizem servir. Vocês representam o Jesus Nazareno, e o Jesus Nazareno não buscava essas coisas. Ele buscava as coisas do alto. Mas nós que vivemos e somos representantes do Cristo vivificado, do Espírito vivificado, devemos buscar as coisas do alto. Não devemos nos preocupar com o que havemos de comer, beber, vestir. Não devemos nos prender às
coisas materiais desse mundo, nem dessa vida, mas devemos nos prender nele, no alto, porque olha onde que ele se encontra, a minha e a sua vida. A minha e a sua vida não está nas conquistas que fazemos das coisas aqui da terra, mas olha onde nossa vida se encontra. Versículo 3: porque morreste, e a vossa vida está oculta, juntamente com Yahushua. Juntamente com Yahushua em Yahu. Quando Yahushua, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com eles em miséria, em pobreza, em fracasso, em frustrações, não em glória. Quando ele se manifestar, nós também seremos manifestados com eles em glória. Se hoje você tem uma vida de frustrações, tristezas, desilusões, decepções, sonhos não alcançados, não procure sonhos dessa terra, mas procure viver exatamente aquilo que ele quer que você viva, porque ele disse que nós morremos e a nossa vida não está aqui nesse mundo, mas a nossa vida está lá com ele. A nossa vida está com ele, e só os mortos buscam as coisas dessa terra. Tanto é que eles levarão terra na cara. Nós levaremos terra na cara. Então, olha a contrariedade. Aqui ele está dizendo para que nós venhamos a buscar as coisas do alto. A religião está influenciando as pessoas a buscar as coisas. Olha a disparidade. A religião ensina a buscar. Aí ele diz assim lá em Mateus 6, versículo 19. Eu nem abri, vamos ver, que eu lembrei aqui agora. Mateus 6, 19, que ele diz assim: não ajunteis tesouro na terra. Eu acho que é isso. É que eu lembrei aqui agora, pessoal. Então, assim, só para fechar: não acumuleis para vós tesouro sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem a ferrugem corrói, onde nem os ladrões escavam nem roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, se você está buscando as coisas dessa terra, logo você não está buscando aquele que detém a sua vida. Colossenses 3, ele está dizendo que nós morremos e a nossa vida está nele. Se você está buscando as coisas dessa terra, você não está buscando aquele que tem a sua vida. Porque a minha e a sua vida, quem é? Ele. Quem é a minha vida? Ele, Yahushua. Ele é a minha vida. E onde ele se encontra? Assentado junto ao Pai. Então é a ele que eu tenho que buscar, porque ele é a minha vida. Isso aqui não é minha vida. Carro não é minha vida. Casa não é minha vida. Roupa não é minha vida. Status não é minha vida. Quem é minha vida? Yahushua. Yahushua é minha vida. Então é a ele que você tem que buscar, porque a sua vida está lá. Se você não buscar a sua vida que se encontra com ele, você se perderá juntamente com as coisas perecíveis, porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Essa é a mensagem que eu deixo. Podem comentar. Sei que vocês estão furiosos comigo, não com o intuito de ofender vocês. Me perdoem o meu jeito de falar, mas como eu disse, eu sou alguém de boca pesada, eu não sei me expressar, mas aquilo que o Criador tem colocado no meu entendimento, isso eu tenho trazido à luz para que vocês possam enxergar. E se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo. Eu vou deixar o meu zap aqui falado: 999237512. Não vou repetir, vocês voltem o vídeo e anotem. Entrem em contato se quiserem. A paz de Yahushua e um beijo no coração de vocês. Até a próxima, pessoal. Amo vocês daqui do coração.